Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar a luz do Espírito Santo, para que nenhuma fibra do meu coração, do nosso coração, se mova, senão pela vontade de Deus. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, esse vídeo foi gravado no dia 23 de janeiro de 2021. Hoje nós fazemos memória de Santo Ildefonso, um bispo espanhol, se não me engano, da Diocese de Toledo, grande devoto de Nossa Senhora, e não por nada, ela mesma escolheu este sábado para eu começar o 21º encontro do nosso itinerário querigmático. Estamos no nosso vídeo de número 82. E nós vamos falar sobre a conversão. Depois de termos apresentado a fé, nós temos que dar o passo seguinte, né? Houve uma proposição de Deus. Jesus se apresentou a nós, né? Jesus se mostrou a nós. Jesus se fez conhecer, pelo menos pela nossa razão. A nossa fé foi estimulada. Puxa, eu não imaginava que fosse desse jeito, né? Então, se você está admirada, se você está admirado, né? Se você está assim, bom, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Foi a grande pergunta que o povo que escutava o primeiro querigma de Pedro, logo depois de Pentecostes, fez aos apóstolos. Depois que Pedro falou tudo o que ele tinha que falar, rememorando a história, né, dos pais, e depois chegando em Jesus, e finalmente em Pentecostes, explicando para o povo aquele fenômeno que eles imaginavam ser uma bebedeira em conjunto, né, dos apóstolos. Não é bebedeira não, isso é porque o Senhor cumpriu a sua promessa, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. E quando aquele povo escutou a pregação querigmática de São Pedro, fez uma pergunta fundamental. O que eu devo fazer? O que nós devemos fazer, irmãos? Foi a pergunta também que São Paulo, a caminho de Damasco, quando ele ouviu aquela voz prostrado no chão, cego, daquela luz, ouviu aquela voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E depois que Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? O que eu devo fazer? Quando Jesus se revelou, né? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E o que eu devo fazer? Espero que seja a pergunta que cada um de nós façamos toda vez que nós sentirmos no coração que Deus está nos interpelando para um passo a mais nesse caminho desafiador, deslumbrantemente desafiador, que é o caminho da fé. E a consequência deste passo além se chama conversão. Então, a conversão é a consequência inevitável daquele que de fato foi marcado por um encontro
na fé com Jesus Cristo. Se não houver transformação, mudança de vida, se não houver uma conversão do caminho, não houve encontro. Houve um fenômeno emocional, humano, mas não houve ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo sempre nos leva a questionar nossos valores, os acontecimentos, o modo como estamos vivendo, né? E nos dá também coragem, o dom da fortaleza, para rompermos com essa situação e aderirmos à proposta de Jesus. Então, quando alguém compreende aquilo que é o novo de Jesus, dá o passo da fé e adere a ele. E quando acontece isso, tudo muda, tudo se transforma, tudo se ilumina, tudo ganha um sentido novo, diferente. Pessoas, o trato com os bens materiais e afetivos, os acontecimentos, as situações, a própria história pessoal de cada um de nós deixa de ser uma fatalidade, uma sucessão de eventos, de fatos, né? E ganha outro sentido. Você começa a enxergar na sua própria história, com os olhos da fé, uma intervenção de Deus, transformando a sua história natural numa história de salvação. A história das intervenções providenciais de Deus. E essa é uma aventura, gente, maravilhosa. Então, podemos dizer que ninguém permanece indiferente diante da verdade evangélica. A nossa resposta positiva a essa verdade, a aderência a essa verdade, tem uma consequência inquestionável e libertadora. A nossa vida começa a ser transformada. Tudo muda de figura. A nossa mentalidade, os nossos valores já não serão mais os mesmos. Tudo é transformado. Ganha uma forma nova, original. A vida de pecado, nós sabemos, por experiência própria, nos configura a coisas, a formas muito feias, muito brutas, muito desqualificadas, numa palavra muito infernal. Mas quando a graça de Deus nos atinge, nós nos abrimos a essa graça, então nós aderimos a Jesus e tudo passa por uma reconfiguração. Através da graça, da descoberta da palavra de Deus como viva e eficaz. Então, aquilo que se revestia de rebeldia, agora se transforma em submissão sincera, humilde, em docilidade ao Espírito Santo, que nos coloca como barro na mão do oleiro. A conversão para Jesus transforma a nossa vida escrava para uma vida libertada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma
através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.